Então, gente melhor do que nós está partindo. E se nós estamos aqui, é por bondade de Deus. E devemos reconhecer isso, com humildade, porque Deus ainda tem um propósito a cumprir na nossa vida. Convido você para abrir sua Bíblia comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós vamos ler dos versos 1 a 10. Primeiro Reis 17, de 1 a 10. Você que está acompanhando aí pelas redes sociais da igreja, na sua casa, abra sua Bíblia também. Mantenha sua Bíblia aberta. Está escrito o seguinte, 1 Reis 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Amém. Irmãos amados, afirmar que nós estamos vivendo hoje uma crise agônica, aguda, endêmica e sistêmica, já não impacta mais ninguém. As gerações futuras vão estudar nos anais da história o que nós estamos vivendo hoje. Pensar, entretanto, que Elias estava vivendo um período talvez pior do que o nosso. Já há quase 2.700 anos nos faz refletir. Eu queria situar Elias no tempo e no espaço para extrairmos daqui algumas lições. Vocês se lembram que houve em Israel 120 anos de monarquia, num Reino Unido, 40 anos sob Saul, 40 sob Davi, 40 sob Salomão. Salomão morre em 931 a.C. E com a morte dele, houve uma cisão no seu governo. Das 12 tribos, 10 seguem a liderança cismática de Jeroboão I, formando o que nós chamamos de Reino do Norte, Israel, cuja capital veio a ser Samaria. Esse reino durou 209 anos, de 931 a 722, quando a Síria levou este reino para o cativeiro e nunca mais se restabeleceu como hegemonia política. Nesses 209 anos, nós tivemos 19 reis, em 8 dinastias diferentes, 8 famílias diferentes governando. Curiosamente, nenhum desses 19 reis andou com Deus. Todos foram maus, todos foram ímpios, todos foram perversos. Para vocês terem uma ideia, esse Jeroboão que provoca essa cisão, governou 22 anos. Quando ele morre, seu filho Nadab reina 2 anos e é assassinado por Baasa. Mas quem assassina o rei não vai preso, assume o trono e começa a governar em seu lugar. Conspiração, traição. Baasa reina 24 anos.
Morre seu filho Elá, reina 2 anos, e é assassinado por Zenri. E Zenri toma o governo. A população se revolta, faz um motim ao redor do palácio, percebendo que não podia fugir. Se mata, botando fogo no palácio e morrendo no meio das chamas. Assume o governo Onri, conhecido como o pior dos reis até então. E quando ele termina de reinar 12 anos depois, assume o governo Acabe, filho dele, que é pior do que o pai. Se não bastasse isso, ele se casa com a pior mulher do mundo, Jezabel. A mulher era assassina, era feiticeira e era mandona. O rei era apenas um boneco na sua mão. E essa mulher impôs o culto a Baal à força da baioneta em Israel. E começa a perseguir e a matar os profetas de Deus. Um tempo de terrível crise política, econômica, moral, social e espiritual. É nesse tempo de crise que Deus levanta, não um partido político, não uma denominação religiosa. Deus levanta um homem para mudar esse cenário. Um homem. Quem é esse homem? Elias. Mas quem é Elias? Olhem comigo, por favor, no versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade. Quando diz Elias, o tesbita, não está falando da família dele, do sobrenome dele. Está falando da procedência geográfica dele. Ele vem de Tisbé. Quando você vai para o mapa procurar Tisbé, você não encontra, porque é um lugar muito insignificante. Quando você vai pesquisar sobre a família dele, ele não vem de uma família rica, ele não vem de uma escola de profetas, ele não vem de uma família sacerdotal. Elias é um homem desconhecido, de uma família desconhecida, de um lugar desconhecido, mas um homem levantado por Deus. E aqui nós aprendemos a primeira lição: Deus não precisa de estrelas para fazer a sua obra. Deus não precisa de figurões para fazer a sua obra. Deus pode levantar gente como você e eu, como Elias, para fazer a sua obra. Talvez, irmãos, um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é que tem estrelas demais, figurões demais, gente que se julga importante demais. E você e eu, que talvez temos uma origem rural, antes até da chegada da luz elétrica no campo, a noite escura e você olhava para o céu bordejado de estrelas, você aprende uma lição: as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando, porque quando o sol está brilhando não tem espaço para as estrelas brilharem. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para homens brilharem, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Elias sai do anonimato e começa o seu ministério pregando para o rei, no palácio do rei. Muitos de nós passarão pelo ministério sem nunca ir no palácio pregar para o rei, pois Elias começa pregando para o rei no palácio do rei. E o que ele diz para o rei é algo chocante. Ele chega e diz: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. A coisa mais importante para você e para mim, num tempo de crise, é poder dizer para os homens que pensam que têm poder nas mãos: eu ando na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. É na presença dele que eu estou vivendo. E este homem chega com a palavra de juízo, dizendo: segundo a minha palavra não vai chover,
e nem vai cair orvalho. Bom, chove ocasionalmente, mas o orvalho cai diariamente. E ele diz: não vai nem chover, e não vai cair orvalho também, segundo a minha palavra. Mas por que tanta garantia, certeza? O texto não responde isso. Por que tem essa convicção? O texto não responde. Mas a resposta está em Tiago 5,17. Elias orou para não chover e não choveu. Aqui você aprende a segunda lição. Você e eu só podemos prevalecer em público diante dos homens se primeiro nós prevalecermos em secreto diante de Deus. Só pode se levantar para pregar aos homens quem primeiro se prostra diante de Deus em oração em secreto. Talvez um dos grandes problemas da nossa geração é que nós separamos a academia de piedade. Separamos pregação de oração. Temos verdadeiros gigantes no púlpito, mas verdadeiros nanicos na vida de oração. Gente que conhece muito a respeito de Deus, mas gente que não conhece a intimidade de Deus. Quando eu olho para a vida dos apóstolos, me impressiono. Porque está lá, pastor Rogerinho, em Atos 6,4, para mim, um corte radical na história do cristianismo. Quando os apóstolos tomaram uma decisão histórica, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos constituir homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, para cuidar das mesas, da diaconia das mesas. Nós cuidaremos da diaconia da palavra. Entretanto, nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. E eu vou lhes fazer uma pergunta complexa. E você não precisa levantar a mão para responder. Responda no seu coração. O que é mais importante? Oração ou ministério da palavra? Eu já li muitos comentários sobre isso, não encontrei resposta. A melhor resposta que eu já ouvi a essa pergunta veio de um pastor coreano, que disse assim: Deus valoriza tanto a sua palavra, Deus dá tanta primazia e supremacia à sua palavra, que ele colocou a oração primeiro. Porque se você não for um homem e uma mulher de oração, não haverá poder para você pregar a palavra. Se nós quisermos ver as maravilhas de Deus acontecendo, nós precisamos primeiro nos matricular na escola de oração. Elias tem convicção do que fala, porque ele orou. E quando ele ora, o céu se fecha. Quando ele ora, as janelas do céu se abrem. Quando ele ora, o azeite se multiplica na botija da viúva. Quando ele ora, a morte precisa bater em retirada. Quando ele ora, o fogo cai do céu. Depois que Elias entrega esta mensagem de juízo para o rei Acabe, dizendo o seguinte: não vai chover, portanto a crise vai chegar, o desemprego vai chegar, a doença vai chegar, a recessão vai chegar, a morte vai chegar. Em juízo a esta nação que virou as costas para Deus, que abandonou o Deus vivo para se prostrar diante de Baal. E diz o versículo 2, que ao entregar essa mensagem, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Quirite, fronteira ao Jordão. E aqui, irmãos, é um anticlímax, porque tudo que um pastor ou um pregador
não quer é se isolar. É caminhar na direção da solidão. Ele gosta de caminhar na direção da multidão. Deus manda Elias se esconder num deserto. E você e eu não gostamos do deserto. Porque deserto não nos promove, nos humilha. O deserto não acende as luzes dos holofotes sobre nós, apaga as luzes. O deserto não nos exalta, nos humilha. Ele não nos engrandece, ele nos quebra. Mas o deserto não é um acidente de percurso na jornada da vida. O deserto é uma escola de treinamento. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde ele treina os seus melhores líderes. É Deus quem nos matricula na escola do deserto. E quando Deus nos matricula na escola do deserto, Ele tem dois propósitos. Primeiro, trabalhar em nós. Trabalhar em nós. Ô irmãos, talvez nós vamos aprender mais com esta pandemia do que em anos de prosperidade. Quem de nós não está plenamente convencido da nossa vulnerabilidade? Quem de nós não está convencido que os ícones da sociedade, os ídolos do mundo, têm os pés de barro? O poder econômico, o poder político, o poder da ciência, o poder da tecnologia. Há poucos dias vi um relatório triste de uma filha cujo pai, um homem riquíssimo, morreu de Covid-19. E ela disse: o que é mais terrível para a nossa família é que o nosso pai morreu por algo que é de graça. O dinheiro não compra o ar nos seus pulmões. Quando Deus nos leva para o deserto, Ele quer trabalhar em nós. Sabe por quê? Porque Deus está mais interessado em quem você é do que no que você faz. Primeiro Deus trabalha em nós, depois Deus trabalha através de nós. Você gasta algumas horas para preparar um sermão, mas você gasta uma vida para edificar uma vida. Saiba disso. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Deus está trabalhando. Essa pandemia não pegou Deus de surpresa. Deus não está em apuros. Nada acontece sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Ainda que você não sinta, ainda que você não veja, ainda que você nem creia, isso não vai mudar as coisas. O que nós sabemos à luz da Escritura é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nosso Deus não é sádico. Nosso Deus é soberano e bom. Se Ele nos leva para o deserto, é porque Ele quer trabalhar em nós, para depois então trabalhar através de nós. Mas a segunda lição do deserto, irmãos, quando Deus nos leva para o deserto, é nos ensinar que nós precisamos depender mais do provedor do que da provisão. Veja você no versículo 7, que Elias está onde Deus mandou ele estar, fazendo o que Deus mandou ele fazer. Garçons voadores vão levar comida para ele.
Ele bebe da fonte, mas diz o texto no verso 7, que passados os dias a torrente secou. A grande pergunta é, o que você vai fazer quando a sua fonte seca? E eu quero dizer para você que quando a sua fonte seca, Deus sabe onde você está, Deus sabe para onde você deve ir, e Deus sabe o que você deve fazer. A sua fonte pode secar, mas os mananciais de Deus continuam jorrando. A sua despensa pode ficar vazia, mas os celeiros de Deus continuam cheios. Você precisa entender uma coisa: você depende do provedor mais do que da provisão. Confiar na provisão é muito fácil. Você tem dinheiro, você tem mercado aberto, você vai lá e compra. Mas e quando a provisão acaba? Deus continua sendo o seu provedor. Me permita ilustrar isso com experiência pessoal. No ano 2000, eu fui para os Estados Unidos com a minha família, minha esposa, meus 2 filhos, que eram pequenos, para fazer um curso de doutorado na área de pregação. A igreja que eu sou pastor desde 85, há 35 anos, na época votou um valor para o nosso sustento. Na época votaram $2.300 por mês. E eu fui com expectativa de achar pelo menos meia bolsa. Fui para o Jackson, Mississippi. Quando eu chego lá, não tinha bolsa de 1 centavo. Quando eu chego lá, não encontrei escola pública para os meus filhos. Precisei pagar uma escola cristã. Não tem transporte público. Tive que comprar um carro velho. Tive que pagar a escola de inglês. Tive que pagar aluguel. Tive que pagar seminário. E percebi que as minhas despesas nunca ficaram inferiores a 3.000 por mês. Bom, mas dos valores que eu recebia, eu tinha alguma coisa para deduzir. Primeiro, que todo pastor é dizimista. Pelo menos pressupõe que seja. Então, se eu recebia 2.300, já deixava 220 na tesouraria da igreja. Recebia 2.70. Há uma senhora que mora conosco já há mais de 30 anos. Membro da nossa família, eu achei que não seria honesto nem justo desampará-la nesse período. Continuei pagando o salário dela. Em outras palavras, eu recebi em torno de 1.500. Quando eu chego lá, levei toda a nossa economia. Com 5 meses a economia acabou. O carro que era velho quebrou. Levei para a oficina $1.350 para consertar, não tinha dinheiro para tirar o carro da oficina. Levantava todo dia 4 horas da manhã com a minha esposa para limparmos a escola, para ganharmos um desconto de $200 na prestação da escola dos filhos. Com 5 meses também houve uma inflamação no meu braço e eu não conseguia segurar o rodo nem a vassoura mais. Tive que dispensar o trabalho, menos $200 no orçamento. Eu só tinha 2 opções. Ou voltava para casa envergonhado, frustrado, ou pedia para Deus um milagre. E foi o que nós fizemos. Eu reuni minha família e disse: olha, nós não temos outra saída. Aqui não podemos ficar. Não temos dinheiro. Não temos provisão. Mas nós pregamos a vida inteira que o nosso Deus é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Aí nós nos ajoelhamos na sala. Disse: meu Deus, tu podes todas as coisas. Então, se tu quiseres, abra uma porta para nós. Quando levantamos dos joelhos, o telefone tocou. Corri para atender. Era um convite para eu pregar na Pensilvânia. Eu não tinha o dinheiro do lanche no bolso. Quando eu chego naquela conferência, no último dia da conferência, o pastor disse algo que é o óbvio ululante. Disse assim para o povo: meus irmãos, o pastor Hernandes é estudante aqui na América, e todo estudante é duro. Não precisa nem ser profeta para falar um negócio desse. Se alguém quiser ajudá-lo, fique à vontade. Eu saí de lá com $5.500 de oferta. Voltei chorando para casa.
Um pastor me procurou, me chamou no canto e disse: eu vou lhe mandar $300 por mês até você terminar o seu curso. Peguei o carro da oficina, paguei as contas, fiz compra para casa, ainda sobrou dinheiro. Semana seguinte, um outro telefonema, um convite para pregar em New Hampshire, a 2.500 quilômetros de onde eu morava. Quando eu estou pregando meu último sermão, vem um presbítero atrás de mim, bota um bilhete dentro da minha Bíblia e diz assim: eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus tocou o meu coração e eu vou lhe mandar $600 por mês até você terminar o seu curso. Me deram $2.500 de oferta. Para encurtar a conversa, eu recebi 21 convites para pregar, em 10 estados diferentes. Onde eu ia, Deus fazia um milagre diferente. Um dia uma mulher fez uma viagem de 60 milhas de noite, debaixo de neve, porque Deus tocara o coração dela. Falei: onde eu estava para me dar uma oferta? No dia que eu vim embora, nunca nos faltou nada. Nunca. No dia que nós viemos embora, eu fui ao banco para fechar a conta. E para minha surpresa, exatamente o valor das nossas economias pessoais que nós havíamos levado estava lá no banco. E Deus nos ensinou uma lição. Você precisa depender do provedor mais do que da provisão. Porque quando a sua provisão acaba, eu continuo sendo o seu provedor. A sua despensa pode ficar vazia, mas os meus celeiros estão cheios. A sua fonte pode secar, mas os meus mananciais continuam jorrando. Quando Deus nos leva para o deserto, é para nos ensinar isso. Nós dependemos de Deus. De Deus. Mas olha comigo, amados, o versículo 8, porque é uma outra transição aqui, que também é um anticlímax. Versículo 8 diz: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Bom, Sarepta ficava a mais de 150 quilômetros ao norte, fora de Israel. O grande problema, e você pode conferir isso no capítulo 18, versículo 10, que enquanto Elias estava escondido, ele era procurado pela polícia de Acabe, vivo ou morto, em Israel e nas nações vizinhas. Sair desse esconderijo era expor-se a ser preso e morto por Acabe e sua mulher. Mas sabe o que Deus está dizendo para Acabe aqui? Para Elias aqui? Ele está dizendo o seguinte: meu filho, você acabou o estágio do deserto, agora aperte os cintos, porque eu vou matricular você no estágio mais avançado. Eu vou jogar você na fornalha. Sarepta significa fornalha, fogo, cadinho. Você já escutou aquela conversa que um problema nunca vem sozinho, vem acompanhado? Quando a coisa está difícil, pode ficar um pouquinho mais difícil ainda. Parece que Deus tem senso de humor. Porque o que Deus está falando aqui não tem sentido. Se Deus dissesse: olha, você vai lá para Sarepta, tem um empresário rico lá, que vai bancar você. Tem muito dinheiro, essa crise não atingiu ele não. Agora Deus chega para o Elias, diz: olha, vai para Sarepta, tem uma viúva lá que vai sustentar você. E ele sai de Querite para não morrer de sede, e quase morre de fome quando ele chega lá, porque a mulher que vai sustentá-lo está morrendo de fome. Pode entender isso? Sabe o que Deus está dizendo, meu filho? Baixa a bola. Baixa a bola. Os obreiros de Deus precisam ser homens humildes. Você precisa depender da viúva. Para você reconhecer uma coisa: quem sustenta você sou eu. Quem cuida de você sou eu. O que eu acho maravilhoso é que aquela viúva conheceu a Deus na cozinha. Tem lugar melhor para conhecer a Deus que na cozinha?
O azeite nunca parou de jorrar. A farinha nunca parou de cessar. A provisão era um milagre diário, porque o que você nota no texto, não é que Deus chegou lá e multiplicou um saco de trigo e um tonel de azeite, não. Aquela mulher ia fazer a refeição do dia, estava lá aquela porção, era só aquela porção, e ela acabava de fazer a refeição, olhava o mesmo nível de farinha, o mesmo nível de azeite. Aí no outro dia, ela ia fazer a refeição no dia seguinte, o mesmo nível de azeite, o mesmo nível de farinha, e semana após semana, e mês após mês. E sabe de uma coisa? Deus continua multiplicando a farinha na nossa panela e o azeite na nossa botija. Irmãos amados, às vezes nós só vemos milagres nas coisas extraordinárias, mas não vemos milagres nas coisas ordinárias. O fato de você acordar e ter ar nos seus pulmões é um milagre. Você está andando por aí e o Covid está solto. E não é só ele, não, tem outros vírus e bactérias letais. Quantas viagens de carro você já fez por estradas perigosas, e você saiu e você chegou, e você não viu que tinha anjos de Deus à sua volta, protegendo você? Então o fato de você e eu estarmos vivos hoje, estarmos na casa de Deus hoje, é um milagre. O fato de ter pão na sua mesa todo dia é um milagre. O fato de você ter saúde é um milagre. O fato de você ter família é um milagre. O fato de você ser servo de Deus é um milagre. Agora, irmãos, notem outra coisa. Na mesma casa que acontece um milagre, também acontece uma tragédia. Para a gente entender que essa perspectiva triunfalista do cristianismo não é verdadeira. Porque tem muita gente que pregou o Brasil afora, mundo afora aí, que se você é crente, você não fica doente. Aí eu, como disse agora a vocês, um dos homens mais santos que eu conheci, pastor Alberto Rezende. Deus o chamou ontem. Mas se você é crente mesmo, você não pode ser pobre. Mas as pessoas mais santas que eu conheço são pobres. E eu conheço gente rica que vive uma vida miserável. Miserável. Infeliz. Não é verdade que se você é crente, você nunca vai ter problema financeiro. Não é verdade que se você é crente, você nunca vai ter um problema de saúde. Meu irmão, crente enfrenta doença, crente fica desempregado, crente sofre até bala perdida na rua. O filho único da viúva adoece e morre. Então crente chora a dor do luto também. Nem por isso você é menos crente. Nem por isso Deus ama você menos. Bom, mas sabe o que me impressiona aqui? E é nós que somos pastores, agora vamos dizer aos colegas pastores. Quando alguém está sofrendo muito, via de regra precisa encontrar alguém para transferir essa dor. E a viúva de Sarepta bota a culpa da morte do filho dela em Elias. Sabe o que me impressiona em Elias? Ele não se defende. Porque às vezes nós somos gigantes para nos defendermos. Ele não se defende. Embora inocente, ele não se defende. Aquela mulher já está sofrendo demais. Para que tripudiar sobre uma pessoa que já está sofrendo demais? Ele não diz uma palavra em sua defesa. Meu amado, se você cuidar da sua piedade, Deus vai cuidar da sua reputação. Seu papel é andar com Deus. Deus defende você. O que me impressiona com Elias
é que ele que não diz uma palavra em sua defesa, pega o menino morto, leva para o seu quarto, tranca a porta, e lá ele abre o bico, lá ele fala muito, fala com Deus, nos ensinando uma lição. Se nós orássemos mais, nós nos defenderíamos menos. Se nós orássemos mais, nós brigaríamos menos. Se nós orássemos mais, nós veríamos mais os milagres de Deus acontecendo. Agora pensem comigo, que não há relato nem registro de ressurreição até então. E Elias resolve pedir para Deus um milagre inédito na história. Eu fico pensando, pastor Rogerinho, que se hoje nós fôssemos pedir para Deus um fato que nunca aconteceu na história, talvez nos internariam numa clínica psiquiátrica. Ou diriam para nós, esse cara perdeu o juízo, é um herege. Pois Elias teve coragem de pedir para Deus ressuscitar o menino. E Deus ressuscitou o menino. Porque para Deus não há impossíveis. Agora pense comigo noutra cena. Pense nessa cena comigo. Imagine vocês se Elias fosse um dessas estrelas de hoje, que faz até propaganda de milagre que nunca aconteceu. Imagine Elias saindo com o menino vivo agora nas mãos. O que eu faria se eu fosse uma das estrelas de hoje? Eu acho que a primeira coisa que eu faria era convocar uma coletiva da imprensa para dizer quão grande homem ele era. Eu acho que a segunda coisa era botar outdoors na cidade com a fotografia dele. Talvez ele escrevesse um discurso, um panegírico de alto elogio. Quem sabe até ele bateria palmas para ele mesmo. Quem sabe, talvez, ele fizesse um solo do hino Quão Grande És Tu diante do espelho. Mas ele não faz nada disso. Ele simplesmente diz àquela mãe, o teu filho vive. Sabe o que Elias está nos ensinando? Se Deus está abençoando a sua vida, se Deus está abençoando o seu ministério, bote a boca no pó e dê toda a glória a Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Entretanto, diz a Bíblia em 1 Samuel 2,30, que aos que honram a Deus, Deus os honra. O último versículo deste capítulo, e eu quero terminar aqui, fechando a minha palavra, é que quando a mãe recebe o menino vivo, o filho, ela diz o seguinte para Elias, agora eu sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Duas coisas me impressionam aqui. Primeiro, como é que Elias era conhecido? Porque hoje às vezes você conhece alguns líderes, são homens fortes, poderosos, influentes. Mas parece-nos que hoje está se escasseando homens de Deus. Homens de Deus. A segunda coisa que me faz tremer os joelhos é o que ela diz. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Porque isso leva a dizer que então é possível que a palavra de Deus não seja verdade na minha boca. Em outras palavras, e vocês sabem disso, chega uma pessoa e prega um sermão, não acontece nada. Chega outra pessoa
prega o mesmo sermão e os corações se derretem. Por quê? Por quê? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Jeremias 15:19 diz: se tu te arrependeres, tu virás a mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Na igreja presbiteriana, tivemos um pastor que era o xodó, a pessoa assim mais amável e querida da igreja. Morreu com quase 100 anos. Um dos grandes avivalistas do nosso país, chamado Antônio Elias. E Antônio Elias era aquele pregador simples. E ele dizia que o sermão dele era assunto puxa assunto. E eu nunca o vi e nem ouvi Antônio Elias pregando sem lágrimas nos olhos, e nunca vi Antônio Elias pregando sem lágrimas nos olhos de quem estava escutando. E um dia estava num congresso, pregando, e depois do congresso teve aquele momento de perguntas e respostas. E alguém então se levanta para fazer uma pergunta teológica para ele. Perguntou assim: pastor Antônio Elias, explica para nós o que significa unção. O que é unção? E ele, com a maneira simples, descontraída dele, disse: é muito simples de entender isso. Como não? Unção significa que uns são, outros não são. É isso. Agora eu sei que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Sabe o que me impressiona, irmãos? É que os melhores sermões da história estão disponíveis na língua portuguesa. Os melhores sermões de João Crisóstomo, o Boca de Ouro, sermões de Aurélio Agostinho, sermões de Martinho Lutero, sermões de Charles Haddon Spurgeon, sermões de Dwight Lyman Moody, sermões de George Whitefield, sermões de John Wesley, sermões de Mark Lloyd Jones, sermões que Deus usou para levar centenas, milhares de pessoas a Cristo, sermões de Jonathan Edwards, estão disponíveis. Vocês todos já ouviram falar, com certeza, do famoso sermão que Jonathan Edwards pregou em Enfield, pecadores nas mãos de um Deus irado, onde ele orou e jejuou vários dias, e ao pregar aquele sermão, de noite, ele segurava a lamparina numa mão, o esboço na outra mão, e lia o sermão. E na medida que ele ia pregando o sermão, o auditório foi sendo tomado de convicção de pecado, e as pessoas se agarravam na pilastra do templo, como se o inferno estivesse aberto debaixo dos seus pés, e em lágrimas o auditório caiu prostrado, arrependido, e naquela noite mais de 500 pessoas convertidas. Há pouco tempo eu soube de um seminarista que pegou esse sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado, decorou o sermão, palavra por palavra, sentença por sentença, e chegou na igreja e pregou com todo entusiasmo o sermão, e o auditório caiu também, mas de sono. O sermão era o mesmo, mas quem pregava o sermão era outra pessoa. Agora eu sei que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Que Deus nos ajude nesse tempo de crise, vivermos como Elias, andando na presença de Deus e experimentando as intervenções soberanas e sobrenaturais de Deus na nossa vida. Amém.
Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e é um privilégio ter você aqui conosco. Hoje nós vamos entrevistar uma das pessoas, para mim, mais relevantes no universo evangélico do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Augustus Nicodemos, para mim, o maior expositor bíblico da nossa geração. Então, fique aí, porque logo depois da vinheta nós estaremos de volta. Muito bem, nós estamos recebendo aqui Dr. Augustus Nicodemos. Ele está lá na Flórida e ele vai bater um papo conosco hoje e tenho certeza de que muita coisa boa nós vamos receber da parte de Deus através do Dr. Augusto Nicodemos. Augusto, que alegria receber você, viu? Muito obrigado, Hernandes. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui e, infelizmente, eu vou ter que começar desmentindo você. Você disse que eu sou o maior expositor. Eu acho que é o contrário. Eu acho que eu estou diante do maior expositor do Brasil, com certeza. Né? Não, você é minha, graças a Deus, você é uma referência para mim. Sempre me perguntam qual é a sua maior referência de pregação expositiva. E eu, sem lisonja alguma, com todo entusiasmo, eu digo, para mim é você hoje, assim, a quem que eu posso olhar, ver, ouvir e aprender. Eu louvo muito a Deus pela sua vida, Augusto. Bom, fico muito feliz, você está morando agora em Orlando, é isso? Isso, estou aqui em Orlando, na Flórida, já faz 1 ano e 4 meses que nós nos mudamos para cá. Que coisa boa. E você pretende voltar para o Brasil? Acha que o seu ministério vai continuar por aí? Uhum. Olha, eu não sei responder essa pergunta. Por enquanto, o plano é ficar pelo menos uns 3 ou 4 anos até que a igreja que eu estou servindo aqui, ela esteja fortalecida, estruturada, caminhando bem e, enfim, se expandindo. E quando eu sentir que meu trabalho aqui terminou, talvez eu volte lá para o meu Brasil. Por enquanto, a ideia é ir ficando, né? Ficando até Deus mostrar o contrário. Você faz muita falta aqui no Brasil. Eu sei que você é tão importante aí, ajudando aí o Samuel Vitalino, nosso amigo comum, nesse trabalho precioso de plantação e expansão da igreja aí na América, mas a sua presença aqui também é tão relevante, tão importante, e nós sentimos muito a sua falta aqui, viu? Ô, Hernandes, de fato, foi uma decisão difícil, viu? Foi uma decisão difícil, mas eu pensei assim, já dei 43 anos da minha vida como pastor no Brasil, então vamos dar oportunidade agora para a nova geração, não é? E eu vou servir o tempo que me resta num desafio que me rejuvenesceu, não é? A plantação de uma igreja brasileira aqui na Flórida entre imigrantes. Hernandes, é outra coisa, é outro desafio, é outro contexto. Então, eu estou feliz que eu vim e estou grato a Deus pela oportunidade. Sinto falta aí do meu Brasil, mas graças a Deus que as mídias, né, a internet permite um contato mais frequente, né, e nossa presença acaba sendo em todo lugar através das mídias, não é? Então, é isso aí. O plano, por enquanto, é ir ficando. Ficar por aqui. Uma das coisas que me encanta no seu ministério, e Deus tem me dado a benção de experimentar isso também, é de ir embora os nossos cabelos brancos, mas poder falar às gerações mais jovens, ter acesso às gerações mais jovens. E graças também à questão das mídias sociais. Você é uma pessoa muito relevante nas mídias sociais, sempre usou com muita eficácia isso. Qual é a importância de um pastor que está começando o ministério ou já no meio da carreira, mas que ainda não se despertou para a importância do uso das mídias sociais para a proclamação do Evangelho? Olha, Hernandes, é quase que inconcebível que você tenha hoje um pastor que não faça uso dos recursos da tecnologia de comunicação, redes sociais, a mídia, a inteligência artificial, e, enfim, tantos outros recursos. Eu começo com uma observação só. Enquanto a gente precisa falar essa nova geração. E essa nova geração, ela é toda plugada, toda antenada.
Enquanto você está pregando, os adolescentes estão lá no chat GPT fazendo pesquisa sobre as coisas que vocês estão dizendo, que nós estamos dizendo. Então, isso nos obriga a conhecer a ferramenta, usar a ferramenta, estar atualizado, porque a gente vai estar dizendo uma coisa e os membros da nossa igreja estão pesquisando e entrando aí nos recônditos da internet e às vezes sem critério nem nada, e aí fica feita a confusão, né? Então, eu acho que não tem retorno, é um caminho sem volta à presença da tecnologia e ela tem que ser usada. É um dom de Deus, acredito, como a imprensa foi, a imprensa de Gutenberg foi um dom de Deus, precedendo a reforma. Sem a descoberta da imprensa móvel, Lutero não teria conseguido levar suas ideias ao mundo todo. Hoje as redes sociais fazem o mesmo papel. Né? Você, por exemplo, aqui onde eu vou, todo mundo conhece você. Todo mundo fala de você, diz que foi abençoado pelas suas pregações e tudo mais. Mas por quê? Porque você está na internet, você está usando as mídias sociais, você está presente e as pessoas ouvem. Então, hoje em dia, para ser relevante, para fazer a diferença, para ser ouvido, o pastor tem que estar na rede social. Senão ele vai ficar resumido àquele grupinho dos domingos, né, que frequenta a igreja, e, enfim. Ele pode até ter um bom conteúdo, e tem muitos pastores que têm sim, graças a Deus, né, pastores têm bom conteúdo, são pregadores, mas eles não têm inserção nas mídias, eles não conseguem ser ouvidos, o que é uma lástima, né, porque nós precisamos de vozes bíblicas e coerentes na mídia, diante do avanço do outro lado, né? A mídia é boa, no sentido, porque transmite coisa boa, mas também ela é usada por falso profeta, enfim. E o pastor tem que estar presente, tem que se inserir. Senão não dá. Eu tenho escutado Brasil afora, por onde caminho, de pessoas que dizem assim para mim, pastores que dizem assim para mim, nós recebemos tantos membros esse ano na igreja, e boa parte destas pessoas que vieram porque ouviram Augusto, porque ouviram Hernandes, porque ouviram mensagens nas mídias sociais e tiveram um contato com o ensino bíblico relevante, fiel, e procuraram uma igreja. Então, só para dar esse retorno, né, de que Deus tem, pela sua graça, usado essas ferramentas para alcançar pessoas e para levar pessoas às igrejas que têm compromisso com as Escrituras. Hernandes, você sabe quando isso ficou mais claro? A pandemia. Muita gente a gente olha para a pandemia e diz assim, foi uma catástrofe, uma tragédia, né? Morreu gente e tudo mais. Mas é interessante como Deus usa essas coisas. Durante a pandemia e o fechamento das igrejas, membros de igrejas que proibiam, né, que os membros assistissem outros pastores ou fosse para a rede social, escutar os programas de outros pastores, elas se viram sem resposta e sem conteúdo para os seus membros, porque os cultos eram só presenciais, só tinha coisa presencial, não podia mais. Aí os membros foram para a internet. E quem eles descobriram lá? HDL, Augustus e muitos outros lá. E aí a quantidade de gente que saiu, que está saindo de seitas e de igrejas arrebentadas aí, igrejas que são uma tragédia, e vindo procurar igrejas reformadas, é muito grande. Mas aconteceu durante a pandemia. Exatamente foi um porque muito decisivo. Pastores... Decisivo. Eu acho que Deus usou isso aí para um despertamento espiritual no meio desses grupos. E até hoje a gente está colhendo os benefícios disso aí, recebendo gente nas igrejas que se converteu durante a pandemia, ou então abriu os olhos durante a pandemia, exatamente por conta de ministérios como o seu e de outros colegas que estão bem inseridos nas redes sociais. Augusto, eu escuto também de pastores, como você disse, que têm uma boa mensagem, são fiéis às Escrituras, que pregam com graça de Deus, mas apenas entre quatro paredes, apenas para a sua congregação. E diz, não, eu não vou investir porque o meu alcance é muito pequeno, eu não tenho seguidores. E qual a palavra que você tem para dar para essas pessoas que estão desanimadas ou desencorajadas ou não despertadas ainda para o uso das mídias sociais porque tem poucos seguidores? Vamos dizer, você chegou a esses números de seguidores, mas não foi de ontem para cá, né? Você está elaborando com isso há muito tempo.
Eu também, há muito tempo. Qual a palavra que você tem para esse pastor que ainda não foi despertado porque acha que ele tem poucos seguidores e não vai alcançar tanta gente? Olha, a gente nunca tem ideia de onde vai cair a semente. Você pode ter poucos seguidores, mas você não tem realmente ideia do alcance. Porque, vamos supor, você tem 100 seguidores, tá? 100, 150, 200 seguidores, que é um número relativamente pequeno, né? Pensando em termos proporcionais. Um de... Você não sabe, você pregou um sermão no domingo. Então, um daqueles seguidores pega aquele seu sermão ou faz um recorte e ele passa para outra pessoa, que vai passar para outra pessoa. É impossível a gente saber o alcance da nossa palavra nas redes sociais, mesmo que você tenha poucos seguidores, mesmo que você tenha pouco. Aquilo que você falou, de vez em quando cai no meu feed aqui, uma mensagem ou uma palavra de alguém cuja visibilidade. Eu vou dar uma olhada lá, a pessoa tem 200 seguidores, mas alguém deles, né, algum deles deu visibilidade, engajamento. Então sempre a semeadura, a gente joga a semente e a gente não sabe onde ela vai cair e aonde o vento vai levar essa semente e em que coração ela vai cair. Então, ainda que uma pessoa ouça, se interesse e transmita e ela replique aquela mensagem, né, forward, ela reencaminha aquela mensagem, de repente cai no coração de uma pessoa e você foi abençoado. Glória. Então não desanime, continue. Lembre que Deus deu diferentes dons e talentos a uns. Lembra que na parábola do semeador a semente produz 30, 60 e a 100. Então, a uns Deus dá 30, outros 60, outros a 100, mas o que importa é a boa semente que foi semeada. Então, encorajo e animo você a prosseguir. O que Deus quer é que a gente seja fiel. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. Sucesso e número, isso aí ele dá a quem ele quer. Mas ele exige de nós fidelidade. Seja fiel, Deus vai usar o seu ministério, o menor que pareça. Ainda nesse ponto, vejo que também algumas igrejas, até igrejas de tamanho médio, até grande, com poder econômico robusto, às vezes essas igrejas não investem numa boa qualidade de som, numa boa transmissão das imagens, numa boa captação das imagens, numa boa plataforma. Que palavra você tem para dar para essas igrejas que têm os recursos necessários, mas ainda não investiram, não estão investindo ainda, para que esta mensagem se torne mais clara, com mais visibilidade, com mais amplitude? A minha palavra é que abra os olhos, é um investimento que vale a pena. Hoje, o mundo é digital, o mundo, a realidade ocorre nas telas. As pessoas estão plugadas, estão antenadas a maior parte do tempo delas, da vida delas. Essa nova geração, ela já nasce sabendo das coisas, já nasce, maneira de falar, né? Mas isso mesmo. Então, a gente tem que investir. Se você tem uma transmissão que é pobre, é mal feito, é amador, o pessoal que está acostumado a ver coisa de qualidade vai para outro. Exato. Então, invista na qualidade do som, no cenário, na qualidade da câmera, na qualidade do pessoal. Bota esse pessoal voluntário da sua igreja para fazer treinamento, saber como usar a câmera direitinho, o som, a luz, o mais importante de tudo, você sabe disso, a luz é super importante nisso aí, a iluminação. Então, tudo isso é um investimento que vai valer a pena, vai valer a pena. Qualidade. Eu estava assistindo a um vídeo recentemente de um influencer, ele é chamado de influencer, mas ele tem poucos seguidores, não é muita coisa não, comparado com os grandes que tem aí. Era um vídeo de uns 40 minutos. A qualidade do vídeo era impressionante. O cenário, as duas câmeras pegando transversal, o som, que você ficava... Eu assisti o vídeo todo, e eu geralmente eu costumo fazer isso, né? Impressionado com a qualidade, e aquilo captura. E de repente você pega aí um pastor que tem até alguma projeção, mas a qualidade... A gente começa a assistir e não aguenta assistir até o final. Às vezes a câmera está tão longe que você não vê o rosto da pessoa que está pregando.
Augusto, olhando para um outro aspecto, você é um escritor muito relevante, tem obras extraordinárias, mormente na área de exposição bíblica. Quando é que você foi despertado para ser um pregador expositivo e qual é a importância da pregação expositiva para o crescimento saudável da igreja? Eu fui despertado no meu tempo de seminário ainda, com uma exposição de Ray Stedman em 1 Coríntios. E eu nunca tinha visto aquilo. O livro era um comentário aos 1 Coríntios e ele fazia uma exposição sistemática, organizada de cada capítulo do livro de Coríntios. E o livro não era grosso, não, era um livro fininho assim. Eu fiquei muito impressionado com aquilo ali. Foi quando eu conheci Russell Shedd, Dr. Russell Shedd. O Shedd ia para o púlpito e ele levava o texto grego, né? Ele devia saber o português de cabeça, mas ele levava o texto grego e expunha o significado das palavras, fazia uma espécie de uma análise sintática do texto, né? Uma análise de discurso ali do texto, dizendo o significado, o que é que Paulo queria dizer com aquilo, e enfim, ele gostava muito de pregar nas cartas paulinas, né? Então isso me despertou para a pregação expositiva. Aí eu comecei a ler Martin Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores, que é um livro clássico nessa área também, e isso me animou a prosseguir. Mas eu creio que o que moldou a minha forma de expor a palavra foram os meus estudos na África do Sul, em meu mestrado em Novo Testamento, com um professor sul-africano chamado Ficka, F-I-C-K-A, onde ele deu análise de discurso e mostrou como a gente pode ler o texto e verificar o fluxo do texto, o fluxo do pensamento do autor, o que é que ele quer dizer, qual a argumentação, o que é que ele está fazendo agora. Então aquilo acabou moldando a minha maneira de ler a Escritura, interpretar a Escritura e preparar os sermões. Eu creio, como você também, porque você é um pregador expositivo e, graças a Deus, um excelente pregador expositivo, nós cremos que é o melhor método. Ele não é único, porque aí nós teríamos que dizer que Charles Spurgeon foi irrelevante, porque o Spurgeon não era expositivo, né? Não. Mas eu creio que a pregação expositiva é a melhor maneira de pregar a palavra de Deus. Ela nos aproxima do texto, eu costumo explicar assim, na pregação expositiva, o seu sermão está no texto. Em todas as outras, o texto está no sermão. Então a diferença boa colocação. É ótima. Não estou dizendo que as outras formas não são usadas por Deus. Seria contrariar a história e a realidade. Claro. Mas a experiência e o conselho de Paulo a Timóteo, prega a palavra, me convencem de que a pregação expositiva é o melhor método de pregação hoje e que está fazendo falta nos púlpitos. Exatamente. Há uma outra coisa que você tem a bênção de ser um escritor, eu tenho o privilégio também de ser escritor, e eu tenho, por onde passo, encorajado alguns colegas que têm um bom conteúdo, excelente conteúdo, mas que não foi despertado para escrever. Que palavra você tem para dar para um pastor ou um leigo, seja outra pessoa que não seja pastor, mas que tem um conteúdo bíblico sólido, que tem um conhecimento geral, abrangente, e que não foi despertado, mas que pode ser despertado para ser um escritor e deixar um legado para as futuras gerações? Que palavra você daria para essa pessoa? Olha, Hernandes, eu já publiquei mais de 60 livros e eu acho que no universo evangélico eu só perco para um determinado escritor que está diante de mim. Isso é ótimo. E não foi fácil no começo. E você deve saber disso também. Não é fácil no começo, porque a questão não é nem você ter um bom conteúdo, um livro pronto. A questão é você encontrar quem publique. Porque as editoras, mesmo as editoras evangélicas, elas são business, elas são negócio, elas precisam publicar alguma coisa que vai vender. Claro. Né? Então,
A primeira coisa que eu diria para esse colega que tem um bom conteúdo é que ele faça duas coisas. Ele prepare esse bom conteúdo e ele consiga contatos, amigos, pessoas que possam apresentar esse conteúdo a uma editora que tenha uma boa capilaridade, a uma editora que possa publicar e dar vazão. Porque o mais importante do que a publicação é a divulgação. Às vezes você tem uma editora boa, faz um trabalho excelente, dá para você um livro extraordinário, bem feito, a capa maravilhosa, a diagramação, conteúdo fantástico, mas ela não consegue fazer o livro chegar lá na estante lá do aeroporto, das livrarias, não consegue, na Amazon, não consegue. Então tá lá, uma obra boa, mas perdida. Então, conselho, tenha uma boa obra e alguém que lhe apresente. Porque foi assim mais ou menos comigo. Não é alguém que deu a primeira palavra em meu favor, me encorajou e me apresentou. E porque isso é muito importante hoje, porque as editoras têm muitas propostas de gente querendo publicar livros. Se você chega recomendado por alguém que tem condições, que é conhecido e tudo mais, isso vai ser extremamente importante. E, em último caso, hoje em dia existe, Hernandes, e eu sei que você está a par disso aí, tem editoras que elas fazem uma espécie de publicação on demand. Elas pegam o seu texto, elas editam, preparam um livro, mas não printam, não imprimem. Elas fazem divulgação e elas vão imprimindo à medida que a demanda vai ocorrendo. Né? Então, tem um nomezinho, um có, não sei o que agora, eu esqueço agora. Então, você é melhor do que não publicar. Exato. Não é o ideal, mas é melhor do que não publicar. E por última análise, a última conselho que eu daria, primeiro é procurar uma boa editora com alguém que lhe recomende. Segundo, uma editora que faça esse tipo de publicação que sai mais em conta e que geralmente elas não recusam, porque elas não têm nada a perder. Elas não têm nada a perder. Exato. E a última coisa é você fazer uma publicação pessoal. Você bancar com os custos da sua publicação e você então investe. Veja como investimento. Aí você distribui, vende, mostra para pessoas influentes e tal, e de repente uma delas vai dizer, isso aí merece ser publicado numa editora grande e por aí vai. No meu caso, inclusive, Augusto, os 4 primeiros livros que eu escrevi por conta própria. Eu, na verdade, nem procurei editora, achei que ninguém ia se interessar mesmo, então fiz por conta própria. Depois, então, começa o interesse, a busca, e hoje as editoras correm atrás de você, em vez de você ter que correr atrás das editoras. Então, obrigado, obrigado por esses conselhos. Mas vamos voltar a um outro ponto que você chegou a mencionar, que você fez mestrado na África do Sul. E você escreveu, acho que você que escreveu o livro Reavivamento na África do Sul, na verdade, compilou aquele conteúdo. Fiz toda a compilação a partir de tapes e tudo mais. Eu quero lhe dizer que aquele livro foi um divisor de águas na minha vida e no meu ministério. Aquele livro caiu no meu coração numa época muito oportuna, em que a igreja brasileira estava com a sua atenção voltada para esse tema avivamento, reavivamento. Fizemos uma caravana e fomos à África do Sul. Passamos lá uns 10 dias na missão Kwasi-Zabanto. E foi muito, muito, muito marcante para a nossa vida. Então, a pergunta que eu faço a você é essa. Qual foi o impacto que o avivamento de Kwasi-Zabanto na África do Sul produziu no seu coração, na sua vida, no seu ministério? Veio, como você disse aí, veio no momento certo na minha vida. Porque eu estava decidido a seguir a carreira mais acadêmica dentro do meio evangélico. Sempre fui pastor, sempre tive coração pastoral, mas a minha pegada sempre foi mais na área acadêmica, pesquisa, estudo, produção, a teologia, tudo isso. Existe um risco, quando você entra por essa área, de você se tornar um ortodoxo frio, uma ortodoxia ou uma erudição que não é movida pela paixão pelas coisas de Deus. Eu acho que Deus permitiu isso, que eu conhecesse Kwasi-Zabanto, exatamente para evitar
que isso acontecesse, que eu me tornasse um acadêmico, um teólogo de gabinete, com a cabeça desse tamanho de conhecimento, mas o coraçãozinho apertado, pequeno, sem paixão nenhuma por Deus. Então, estar lá, ver a grande obra de Deus, as conversões em massa, os sinais e prodígios que eu creio que eram verdadeiros, sim, e acontecendo de forma diferente dos curandeiros que a gente vê aí em determinadas igrejas, coisas espontâneas, eles nem oravam por isso, né, nem buscavam essas coisas que Deus estava fazendo lá. Você conhece a história? Conheço a história. Então, aquilo abriu os meus olhos e me deu paixão. E tanto é que, voltando para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o testemunho do Erle Stegen, né, o pastor que Deus usou para começar tudo aquilo, e colocar na forma de um livro, que foi publicado pela editora Knox, né, a atual editora Knox, que era do Paulo Anglada, né, que já está na glória. E distribuímos pelo Brasil todo. E também isso me levou a pregar muito sobre avivamento, né? Falar que eu achava que era importante com a Cissa Banto, porque mostrava o que é um verdadeiro avivamento, em contraste com avivamentos que não são avivamentos, mas são emoções e produto do desejo humano, que acontece por um fim de semana, depois volta tudo ao normal, então, enfim. Então foi uma bênção na minha vida. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Eu sabia da sua caravana, sim. Foi maravilhoso. Eu fiquei muito... Inclusive, uma das pessoas que nos acompanhou, ele era um promotor de justiça, já aposentado, um homem muito culto, um homem muito influente na sociedade capixaba, cuja família basicamente toda estava convertida, mas ele não. E ele teve a sua experiência de conversão lá em Quacisabanto. Lá nesta visita, ele nos acompanhou e foi uma coisa muito linda o que Deus fez na vida dele, e passou os dias restantes da vida dele na presença de Deus como membro da nossa igreja lá em Vitória, um homem de Deus, um homem muito precioso. A conversão dele aconteceu lá, foi algo muito marcante. Coisa extraordinária. Muito marcante. Que bênção, glória a Deus por isso. Bom, mas aproveitando ainda, Augusto, mais uma coisinha aqui, você acompanha e conhece a igreja brasileira, você vê hoje denominações que capitularam seu liberalismo, estão desidratando, você vê outros grupos com mega templos, mas sem evangelho, sem mensagem da cruz, sem a mensagem da graça, sem a justificação pela fé, sem as mensagens das Escrituras. E você vê também igrejas que, como você disse, permanecem firmes na doutrina, mas com uma ortodoxia ossificada, às vezes sem paixão pelo Evangelho. Como é que você vê essa realidade brasileira e que palavra você teria para dar para aqueles que estão nos assistindo, dos cuidados que devemos ter nesse quesito no Brasil e no mundo? Olha, Hernandes, é muito boa a sua palavra, e ela, por outro lado, é uma resposta que não é fácil, né? Não é fácil para a gente dar. Eu parto da promessa de Cristo, que disse que ele vai edificar a igreja dele sobre aquela verdade declarada de Pedro, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, eu creio na igreja, é o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio no Espírito, creio na Santa Igreja Universal. Universal aí não é a Universal do Edir Macedo, mas a igreja que está no universo todo, né? E a católica aí não é a romana. Então, eu creio na igreja. E Deus sempre vai ter um povo que o ame, que o adore e que seja discípulo do Senhor Jesus e que professe a verdadeira fé e o verdadeiro evangelho. Só que hoje eu acho que esse povo ele está espalhado, e a gente precisa ter essa noção que a Igreja de Cristo ela é maior do que a nossa realidade. E é isso que eu acho que está acontecendo. Tem muita intolerância entre pessoas que são genuínos irmãos e que brigam, se dilaceram por questões que a gente consideraria absolutamente secundárias. Então, a igreja verdadeira, ela está espalhada, ela é invisível, né? Na teologia diz que ela é una, mas, porque é uma só,
mas ela é invisível, porque a gente não consegue exatamente ver todos eles juntos no mesmo lugar. Então, a gente precisa ter essa visão do reino, que ultrapasse as barreiras denominacionais e, naquilo que é secundário, ultrapasse e nos leve aos pontos centrais e nós temos verdadeira comunhão. Então, é essa a minha análise, que eu acho que os evangélicos, que são realmente evangélicos, infelizmente estão bem divididos, especialmente nas redes sociais, brigando entre si, e quebram a unidade externa da igreja, que Jesus disse, não é? Que nós seríamos conhecidos exatamente pela unidade, pela união, pelo amor que haveria entre nós. Então, Hernandes, eu vejo primeiro, com esperança, porque eu creio na palavra de Cristo, de que há uma igreja lá fora, ela está lá, mas também com tristeza por ver que aqueles que aparentemente são verdadeira igreja, digladiando-se, brigando entre si, e às vezes por questões que não são questões secundárias, né? Então, precisamos de amor, precisamos de visão e de uma catolicidade bíblica, porque é isso que a palavra católica quer dizer. Precisamos de uma catolicidade bíblica para poder caminhar juntos com irmãos que são de outras tradições, mas são irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. O reino de Deus é maior do que a nossa denominação ou de qualquer outra denominação, né? Augusto, há um fato, e você conhece esse fato, de que, seja nas igrejas históricas sobretudo, em torno aí de 60%, 80% das igrejas locais estão numa espécie de platô, né? Não há um crescimento numérico expressivo. São igrejas bíblicas, igrejas firmes na doutrina, mas igrejas que não estão crescendo numericamente. E, de certa forma, parece-nos que também nem seus pastores, nem sua liderança, nem a própria membresia está sofrendo por isso, ou está incomodado com isso. Então, você vê uma igreja fazendo 40 anos, 50 anos, 60 anos de organização e tem o mesmo número de membros que tinha lá no começo. Que palavra você tem para dar para essas comunidades que, embora bíblicas nas igrejas chamadas históricas, estão nesse platô de acomodação, sem um crescimento numérico expressivo? Que palavra para essas igrejas? Isso, Hernandes, sim. Eu começo dizendo que números, eles não dizem tudo, mas eles dizem alguma coisa. Eles podem não dizer tudo, mas eles dizem alguma coisa. Então, por um lado, naturalmente, você sabe disso, a gente não vai julgar as coisas pelo número, mas nós não podemos desprezá-los. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que em determinados pontos decisivos da história da igreja, Lucas, que era o historiador, ele dá um relatório. E boa parte desses relatórios é numérico. 3.000 almas, 5.000 almas. E aí, quando ele perde a conta, porque era muito, ele começa a dizer uma grande multidão, a grande quantidade de levitas, sacerdotes se convertindo. Multiplicando o número dos discípulos. Exatamente. Então, números não dizem tudo, mas eles dizem alguma coisa. Se eles não dissessem nada, não haveria essa preocupação bíblica de registrar números nos relatórios em momentos cruciais da história da igreja. Dito isso, a gente deve levar em consideração alguma coisa. Algumas dessas igrejas, elas não crescem porque os pastores, esses pastores, eles acham que ser pequeno é bom. Uma igreja pequena é fácil de pastorear, conhece todos os membros e não tem para que ser maior do que isso. Vamos ficar satisfeitos com isso aí. Não evangeliza, porque às vezes até uma igreja ela pode permanecer. Por exemplo, como é o nome do pastor? Esqueço aqui agora. Ele é muito conhecido. Ele tem uma igreja aqui em Washington. Rapaz, o nome está aqui na cabeça. Já ele chega. É a idade, viu, Hernandes? É o Mark Dever. A filosofia dele é o seguinte: a igreja dele, ele estabeleceu 800 membros como sendo o número ideal de membros para pastorear. Ideal. Então, como a igreja dele cresce, quando chega em 800 membros, ele divide.
Ele pega o excedente e começa um Nova núcleo comunidade. e começa uma outra igreja, nova igreja. Então, a igreja dele tem o mesmo número há 20 anos, mas ela se multiplicou, né? Deu origem a muitas outras igrejas. Então, eu não tenho problema se o pastor disser assim, eu quero que minha igreja seja de 200 membros, porque é o número que eu consigo pastorear, desde que Ele está cresça multiplicando. e ultrapassou esse número, multiplique, abre uma congregação, ponto de pregação e assim por diante. Muitos pastores têm medo da igreja crescer, Hernandes. E olha, o Tim Keller tem um artigo muito interessante, não sei se você chegou a ver, onde ele fala de como a igreja tem que mudar a sua estrutura a partir do crescimento dos membros. Então, até 100 membros, o pastor conhece todo mundo, vai na casa de todo mundo, toma café com todo mundo, está disponível. Chegou em 250 membros, ele já não conhece todo mundo. Exato. E aí, ele, em vez de ser somente pastor, ele vai ter que ter uma equipe, ele vai ter que ter um outro pastor. Exato. E aí, além de ser pastor, ele passa a ser um manager, ele passa a ser um gerenciador. Ele vai dizer quais são as tarefas da equipe, vai ter que se profissionalizar. Chegou em 500 membros. Aí ele já vai ter que ter uma equipe pastoral, vai ter que ter uma equipe de som, vai ter que ter uma equipe para isso. Aí o trabalho dele já não é mais aquele trabalho no chão da fábrica, na Exato. casa das pessoas tomando café. Passou de 1.000 membros, ele trabalha só com um grupo pequeno de auxiliares que vão distribuir tarefas, que vão fazer as coisas. Ele se limita a pregar e tudo mais. Cada vez que há uma mudança dessa, você perde gente. Eu vi isso aqui, posso falar aqui. A igreja que eu estou trabalhando aqui começou há 3 anos atrás. E ela começou com 50 pessoas. Quando eu vim aqui, há 2 anos atrás, ela já tinha pulado para mais de 100. E depois, a última vez que eu estive aqui, já estava passando dos 300. Hoje, ela já está chegando na casa dos 500, se já não passou. A cada vez que esse número dobrou e tudo mais, saíram pessoas da igreja insatisfeitas. A complexidade de administrar isso é maior. É verdade. Mas saíram pessoas da igreja dizendo, eu não consigo mais falar com o pastor, ele não vem mais tomar café na minha casa. Ele não vai, não é porque não queira. Ele diz, eu fiquei doente, ninguém foi me visitar. Não foi visitar porque você não disse, o pastor não tem condição de saber. Exato. E aí, muita gente, a cada crescimento, perdem-se alguns membros, chegam novos, mas perde-se alguns. Então, muitos pastores estão com medo de crescer, medo disso aí. Eles acham que melhor, que small is beautiful. Small is beautiful. Então, eles permanecem assim, ou tem, finalmente, né, já vou terminar esse ponto aqui, a razão de que não cresce porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, de alguma forma, vou usar um termo humano, né, não está tendo a liberdade de agir poderosamente na pregação e na vida dos membros. Falta oração, falta quebrantamento, tem pecado oculto, falta disciplina, precisa colocar a vida dos membros em ordem, o pastor não ora, não é um homem que busca a palavra de Deus, e tudo isso acaba Refletindo. Não cresce mesmo. Na questão do crescimento. Cresce. Muito bom. Augusto, me permita um assunto sensível. Fala. Essa semana foi a óbito o Papa Francisco, o líder maior da Igreja Romana. E há muitos ruídos nas mídias sociais, sobretudo na questão escatológica, alguns mais assodados, né? Agora vai o último Papa, o último vai ser o último mesmo, e tal, e tal, e tal. Qual é a sua leitura dessa questão da morte do Papa atual, Francisco, e qual é a sua visão do próximo que deve ser escolhido e que reverberação isso vai ter, não só no universo católico romano, mas no universo geral das nações, sobretudo no campo religioso? A Igreja Católica continua sendo uma influência muito grande no mundo. Ela continua sendo. Ela vem perdendo muita força, né? Vem perdendo muita força, membros, com o crescimento protestante no mundo todo, né? Ela vem, consequentemente, diminuindo. A Igreja Católica é muito forte nas redes sociais, você sabe disso. Eles têm uma presença muito marcante e atuante nas redes sociais.
vez em quando eu publico alguma coisa que mexe com os católicos, eles vão feito um enxame de abelhas lá no meu Twitter, ou lá no Instagram, para questionar, falar e tudo mais, né? Mas eu creio que esse Papa, esse último Papa, ele foi mais liberal do que a Igreja Católica queria, né? Eu acho que ele foi agenda. Ele era bem aberto para uma série de coisas, né? De vez em quando aparecia um escândalo e ele apoiando determinados movimentos e tudo mais. Eu tenho para mim que o próximo Papa ele vai ser mais conservador. Eu tenho a impressão, não é, que os cardeais não vão deixar que siga na mesma linha de Francisco, mas deve ser um Papa mais conservador. E eu acho que isso, sinceramente, eu acho que isso não vai trazer muita diferença ao que é que já está acontecendo. Ele é um líder, né, vai ser um líder importante, vai ser ouvido em muitas coisas. Eu creio que vai ser mais conservador, mas não vejo motivo para alarde da parte dos evangélicos, né? A Confissão de Fé de Westminster diz que o Papa é o anticristo. Algumas igrejas, aqui nos Estados Unidos, a maioria das igrejas presbiterianas já retiraram isso da Confissão de Fé, porque não creio que era isso não creio que isso expresse a verdade. Eu não creio que o Papa é o anticristo, eu creio que ele é uma expressão do anticristo. Isso eu creio, e eu estou dizendo isso com toda franqueza aqui, me desculpe aqui. Eu creio que ele é uma expressão do anticristo, mas não é o anticristo. Portanto, eu não creio que a morte dele, do Papa Francisco, e a eleição de um novo Papa, tenha escatologicamente qualquer significado em termos da vinda de Cristo, o final dos tempos, ou qualquer uma destas coisas. Porque além do Papa, tem muitos outros anticristos. Eu penso, por exemplo, nos falsos profetas que tem no meio evangélico, pastores da teologia da prosperidade, e que engana as igrejas, que engana os membros, se apropria das finanças dos membros, fazem esquemas financeiros de pirâmide, de ganhar dinheiro com uma série de outras coisas. Agora, ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa que veio de uma igreja dessas, perdeu mais de $200 mil em investimento, em esquemas que essas igrejas... Para mim, um pastor desse é tão anticristo quanto o Papa ou qualquer outra coisa. Então, não vejo como escatologicamente relevante, se você entende o que eu estou dizendo. Não vejo como escatologicamente relevante. Tem muito sensacionalismo, sempre teve. Perfeito. Vai ser eleito o novo Papa, acho que vai ser mais conservador, mas vai ficar por isso mesmo. Perfeito. A outra coisa também sensível, a semana passada eu estava num podcast do Inteligência Limitada, você já esteve lá também, e uma das perguntas que me foi feita é qual a minha visão sobre o chamado, entre aspas, Ministério Profético Mirim, que está muito assim badalado no Brasil, sem citar nomes, mas qual a sua visão sobre essa questão de pregadores, que se dizem profetas, aí ainda na fase de puberdade, da adolescência, qual a sua visão sobre isso? Eu creio que a palavra de Deus ela nos dá algumas qualificações e requerimentos, Hernandes, que são necessários para que uma pessoa seja um ministro do Evangelho. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, tem alguns requerimentos na ordem familiar, de ordem relacional, de ordem de caráter, que precisam ser respeitados, né? A própria palavra presbítero, que é o ofício básico de onde vem o pastor e os ministros da palavra, significa ancião, ou uma pessoa de experiência. Inclusive lá em 1 Timóteo 3 está dizendo que não pode ser neófito, não pode ser um novo convertido, não pode ser uma pessoa imatura. Fala de outras coisas como prudente, sábio, boa reputação. Então eu acho que é uma banalização da palavra de Deus, do ministério pastoral, colocar crianças. Eu me lembro só da profecia de Isaías. Lá o profeta Isaías, Deus se queixando através do profeta, dizendo: mulheres e crianças estão à frente do meu povo, sem nenhum preconceito aqui contra as mulheres, né, mas a questão da autoridade apenas. Mulheres e crianças estão à frente do meu povo, Deus se queixando lá no livro do profeta Isaías. Então eu olho para isso aí e não
eu tenho dificuldade em crer que isso aí é alguma coisa que vem da parte de Deus, porque seria contradizer a própria palavra de Deus. Quando Saulo de Tarso se converteu, Deus teve que mandar ele para a Arábia, passar 3 anos 3 lá, anos. amadurecendo o pensamento dele antes de. Então a Bíblia está cheia de cuidados com o verdadeiro profeta, com aquele que fala a palavra de Deus. O obreiro E, de repente, a aprovado gente vê. precisa manejar bem a palavra da verdade, né? Então, eu sou muito cético e crítico desse tipo de coisa. Eu não creio que isso aí é coisa de Deus, não. Me perdoem, mas eu não creio. Não creio. Augusto, nós estamos vivendo uma agenda woke, uma agenda progressista no mundo todo. E parece-nos que essa onda está encurralando, de certa forma, a igreja, e corre-se o risco amanhã de se aprovar leis que sejam contrárias a princípios cristãos que a igreja evangélica protestante defende com clareza, e correndo o risco, inclusive, dessas igrejas caírem na ilegalidade por pregar aquilo que a lei agora proíbe. Nesse cenário de avanço da pauta da esquerda ou dessa questão progressista, qual a sua visão do o que está pela frente, o que virá, e se vier, como reagir a essa situação? Hernandes, é excelente, né? Excelente pergunta, né? Você pintou bem o quadro que nós temos diante de nós. Eu acho que a gente precisa se conscientizar que nós estamos vivendo uma bolha dentro da história muito privilegiada. Veja só, durante os primeiros 400 anos, 350 anos da igreja cristã, ela estava na ilegalidade. O cristianismo era uma religião banida. Depois que ela foi oficializada e legalizada, ela se corrompeu. Mas surgiram, durante a Idade Média, grupos fiéis que queriam reforma, que queriam voltar para o dentro do espírito da época da Idade Média, né? Claro, tinha muito erro, muita coisa, mas havia o desejo, havia a consciência de que era preciso voltar. Foram perseguidos esses grupos, foram perseguidos, foram mortos. Quando teve a Reforma Protestante, também. Os valdenses, por exemplo, os valdenses desde 1173. Isso aí. Eu não sabia nem a data, mas você tem uma memória top. Mas eu me lembrava dos valdenses, né, que passaram por isso aí também, e outros grupos que queriam fazer reforma e acabaram não dando absolutamente nada, foram perseguidos e mortos. Depois da Reforma Protestante, a mesma coisa aconteceu. Depois você vê o evangelho sendo substituído no norte da África pelo avanço do islamismo, e aí o cristianismo perseguido, o islamismo toma conta do que antes foram as terras bíblicas, e agora em alguns lugares é proibido a presença cristã. No Ocidente, por conta da reforma, nós experimentamos já há uns 300, 400 anos liberdade de consciência, de crença, de religião, de expressão, coisa que não é o normal da igreja cristã. Né? É por isso que eu disse, nós estamos vivendo uma bolha. O normal é a gente ser ilegal e perseguido. É isso que é o normal. A igreja martírica. É exatamente. Esse é o padrão. Aqui no Ocidente, Deus, por motivos que só Ele sabe, nos poupou disso. Depois da Reforma Protestante, né? Mas eu falei 400 anos, mas 500 anos, e Deus nos deu essa bolha. E essa bolha agora está se furando. Ela está acabando. Ela está acabando. E de que maneira? Não é através da guerra, mas através das guerras culturais, através de filosofias e ideologias que entraram na área de educação, arte, música, cultura, teologia, filosofia, e cada vez mais o cristianismo está sendo empurrado para fora da arena pública. A gente não tem mais espaço de fala em determinados assuntos, e a tendência, eu creio, é que isso vai prosseguir. E aí voltaremos para a normalidade, que é a igreja martírica. Sempre foi assim. Sereis testemunhas, a palavra testemunho exatamente sugere essa mártires. Ideia. O Augusto, Exatamente. muito obrigado pelo seu tempo.
em estar aqui conosco, batendo esse papo. Eu tenho certeza de que as suas palavras vão reverberar no coração de tanta gente. Eu sei que você tem um tempo tão enxuto aí para fazer tanta coisa, e dedicar esse tempo aqui para nós foi um privilégio, uma honra. Gostaria agora de você ter um tempo aí de fazer suas considerações finais, você trazer a palavra que está no seu coração, o que você gostaria de passar para todos nós. Teremos toda a atenção de ouvir o que Deus tem para nos dizer através de você nessas considerações finais. Tá certo, obrigado, Hernandes. Para mim, a alegria é minha, né? Nós sempre estivemos juntos e trabalhando juntos, e estar outra vez com você, para mim, é uma alegria muito grande. Obrigado. E eu diria para os queridos que nos ouvem, que estão ouvindo esse podcast, que eu acredito que a maior falta que faz hoje, e que é a raiz de muitos males, é exatamente da Escritura, da palavra de Deus, ensinada, pregada. Uma igreja ensine a palavra de Deus. Siga nas redes sociais e na internet pastores que expõem a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. Alimente sua alma. Hernandes, uma vez eu recebi um tweet de uma senhora que disse assim: meus 2 pregadores prediletos, Augusto Nicodemos e Edir Macedo. Você acredita num negócio desse? Olha a falta de discernimento, não é? Por quê? Porque não conhece a palavra, não conhece a doutrina, pensa que tudo é igual. Não é, não. Procure igreja bíblica, onde a palavra de Deus é ensinada, podcast como esse, onde a palavra de Deus é claramente respeitada e seguida. É isso que está faltando, só a Escritura, somente a palavra. É isso que está faltando no meu evangelho. Minha palavra para você é essa daí. Procure uma igreja onde a Bíblia é de fato ensinada e pregada. Encoraje seu pastor a fazer isso, expor a palavra de Deus. E eu tenho certeza que à medida que a palavra for sendo ensinada e pregada, muitos desses males que a gente vê aí serão dispersos. Essa é a minha oração. Muito obrigado, Augusto. Deus abençoe muito sua vida. Você é muito amado, um homem muito precioso, muito querido no Brasil e no mundo, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui com você. Gratidão, viu? Fica na paz. Grande abraço. Obrigado. Tchau. Muito bem, então estamos encerrando mais um HDL Podcast. Se você gostou dessa entrevista, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe com seus amigos, siga as mídias sociais do Reverendo Augusto Nicodemos, as nossas mídias sociais, e em breve estaremos de volta com mais uma entrevista, com mais uma palavra de Deus para o seu coração. Até breve, fica com Deus.